Olha, uma análise que deu o que falar na internet, lá do canal Te Atualizei, levanta uma questão, no mínimo polêmica. Será que uma vigília de oração poderia ser o motivo principal para uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Parece estranho, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa tese para entender, ponto por ponto, quais são os argumentos por trás dela. Vamos lá. O X da questão aqui é justamente essa conexão. Como é que a análise junta a lei com o ato de fé? A ideia é bem forte, né? Que a principal justificativa, o pulo do gato numa ordem judicial de prisão, seria um evento religioso. E segundo essa fonte que a gente está destrinchando, isso seria uma coisa, olha, sem precedentes e, claro, super questionável. Então, o primeiro grande argumento, a base de tudo, é a tal da vigília. O que o vídeo argumenta é que esse encontro religioso foi visto pelas autoridades não como, bom, um ato de fé, mas sim como uma ameaça real, direta à ordem pública. E olha só essa frase que o vídeo usa para resumir a situação toda. Oração agora virou desordem. É nesse ponto que a análise mostra, assim, toda a sua perplexidade. Fica aquela pergunta no ar, como é que um ato de fé pode, do ponto de vista legal, ser visto como uma ameaça? Mas a análise do Te Atualizei não para por aí, ela vai mais fundo. Eles explicam que a ordem judicial teria apontado a vigia como o tal do fato novo, o elemento decisivo, sabe? A lógica que eles apresentam seria mais ou menos assim: pega-se essa vigília de oração, compara com outras manifestações de que já aconteceram e a partir daí se constrói o argumento de que ela poderia atrapalhar uma futura ação da polícia. E pronto, tá aí a justificativa para uma prisão preventiva. Ok, mas não foi só vigília, a coisa não para aí. O vídeo que a gente está analisando também pega as outras justificativas que teriam aparecido na ordem judicial e, olha, desconstrói uma por uma. Vamos dar uma olhada em como eles fazem isso. E é aqui que a gente entende bem o método deles. Para cada justificativa, eles trazem um contraponto. Por exemplo, a fuga de um aliado. Para eles, isso não tem nada a ver, porque Bolsonaro já estava sendo vigiado. A história da proximidade com embaixadas. Eles dizem que isso não é fugir, é pedir asilo, o que na verdade indicaria uma perseguição. E a tornozeleira? A análise deles aponta para uma falha técnica, um problema de sinal e não uma tentativa de fuga. E nesse ponto da tornozeleira, a análise vai ainda mais longe. O vídeo lança uma pergunta que é pura lógica. Peraí, por que alguém tentaria romper a tornozeleira à meia-noite para fugir no meio de uma multidão que só ia aparecer na tarde do dia seguinte? Não faz sentido, né? O alerta seria disparado na hora. Então, para essa fonte, a conta simplesmente não fecha. A narrativa não se sustenta. Bom, então se as justificativas parecem frágeis, qual seria a real motivação por trás disso tudo? É exatamente nesse ponto que a fonte chega na sua tese principal. A de que a prisão não seria, no fundo, um ato jurídico, mas sim um ato político. E para defender essa ideia, a análise faz uma comparação bem forte. De um lado, eles colocam a entrega do ex-presidente Lula, em 2018, que eles descrevem como um grande ato político, com discurso, com apoiadores, tudo meio que orquestrado. Do outro lado, a gente teria essa prisão hipotética de Bolsonaro, que seria acionada por um ato religioso, a vigília, justamente para evitar uma cena parecida, para evitar o palanque e manter o controle da narrativa. Então a tese final deles é essa, a do silenciamento preventivo. A sugestão é de que o objetivo real seria tirar uma figura política de cena de uma forma, digamos, cirúrgica, sem a comoção que a vigília poderia causar, sabe? E, ao mesmo tempo, ir testando a reação do público aos poucos, a conta-gotas, como eles mesmos dizem no vídeo. E, para fechar, a análise aponta para aquilo que seria, talvez, a consequência mais irônica e não planejada de toda essa suposta estratégia: a criação de um mártir. E a declaração final deles no vídeo é muito forte, diz assim: mais do que nunca, vocês o transformaram em um mártir. Ou seja, na visão deles, a ação que deveria silenciar acabou, na verdade, elevando o status do ex-presidente. Porque, no fim das contas, uma prisão justificada por um ato religioso só daria mais força para a narrativa de que ele seria um perseguido político. E é assim que essa análise do canal Te Atualizei termina, deixando no ar uma pergunta que, convenhamos, vai muito além desse caso. A pergunta é: até que ponto a interpretação da lei pode ser vista como uma ferramenta política? É uma reflexão bem profunda sobre os limites do poder, da justiça e, claro, das narrativas que são construídas em volta de tudo isso.